Muito bem-vindos à nossa coluna semanal Refletindo a Educação. Hoje eu queria trazer um livro que é muito interessante para quem é curioso sobre educação, sobre como se faz educação, como se fazia antes. É um livro pequenininho, curto, é um livro que é muito simples a leitura porque ele na verdade é um artigo. Ele é um livro que foi um discurso, vamos dizer assim, de uma professora chamada Dorothy Sayers. Ela é britânica, ela é nascida em Oxford, ela nasceu em 1830 e alguma coisa. E ela foi professora, ela estudava sobre literatura medieval, ela escreveu vários livros, ela foi uma das primeiras mulheres a ter uma titularidade acadêmica em 1920, e ela era amiga de alguém que muita gente conhece, que é o famoso C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia. Essas são as obras mais famosas dele, e ela morreu aos 64 anos no meio de uma obra que ela estava escrevendo. Eu acho interessante dizer quem foi Dorothy Sayers, para entender o peso do que ela falou. Esse livro, que trata-se de um artigo, de uma fala dela num discurso em uma universidade, ela começa o livro dizendo que muita gente opina sobre educação. Detalhe, esse discurso ele foi feito em 1940. Imagina se fosse hoje, se ela soubesse como as pessoas ainda iam opinar sobre o ensino e sobre educar. Esse livro, esse discurso, ela começa dizendo isso, mas ela faz um contraponto. Ela diz, não necessariamente você é professor ou educador, mas você um dia foi educado, ou segue um educando. Então, como se isso desse algum direito para que as pessoas comentassem sobre educação? E aí ela faz uma crítica, que naquela época, lembrem-se, o discurso foi feito em 1940 na Inglaterra. E aí ela diz que naquela época as pessoas, os alunos, eles já não leem como liam antigamente, ou já não falam, ou já não têm uma fala apropriada ou uma interpretação de texto como ela gostaria que fosse antigamente. E esse antigamente, quando é esse antigamente? Esse antigamente que ela está falando é a Idade Média. Ela compara o ensino tradicional daquela época, de 1940, com o que era ensinado na época medieval. E ela faz uma comparação e por isso o tema do livro, ela acha que muitas ferramentas foram perdidas até os dias da época, 1940, e aí se a gente trouxer para hoje fica mais alargado ainda, né? Essa lacuna fica ainda maior. E para a gente entender um pouquinho sobre o que ela falava, vou pincelar para vocês como é que acontecia a educação na Idade Média. Então, na Idade Média, se acreditava, existia uma metodologia que eles chamavam das artes liberais. Eram 7 artes liberais. Se eu fosse trazer para os dias de hoje, era como se fosse uma metodologia multidisciplinar. Então, essas sete artes liberais, elas eram divididas em 2 etapas. Existia o trivium e existia o quadrivium. No livro, ela vai se deter mais no trivium. Então, o trivium, ele era... A criança começava estudando, o aluno começava estudando a gramática, depois ele ia para a dialética, onde ele ia ver lógica, e depois ele ia para a retórica. Perceba que só tem uma matéria, que seria a gramática, a matéria de verdade. Então, no trivium era feita uma base do aluno. Ali, preste atenção que se ele estuda gramática, ele aprende as regras da língua dele. Quando ele vai para a dialética e ele vai para a lógica, ele aprende a argumentar. E depois ele vai para a retórica, onde ele só fecha e ele consolida tudo aquilo que ele aprendeu. Ele aprende a usar a linguagem. Então, essa divisão ela era feita mais ou menos dos 9 aos 12 anos, onde só absorvia a gramática. Dos 12 aos 14, é a fase onde normalmente o aluno vai questionar, vai perguntar. Então, se estudava a dialética. E dos 12 aos 16, ela está chamando da fase poética. Era a fase onde ele ia só sedimentar aquilo que ele aprendeu. O livro vai tratar mais do trívio, mas só para não ficar na curiosidade, depois dessa base bem feita do trívio, vinha o quadrívio, onde ele via geometria, aritmética, astronomia e música. Então, isso sim são matérias bem delimitadas e bem definidas, mas o aluno ele já vinha com uma base argumentativa boa. Para encerrar nossa coluna, e o que eu quis mesmo foi deixar a curiosidade para que você leia sobre outras formas de educação, para que você vendo esse livro, você vai ver um pouquinho como funciona a educação clássica. E existem sim escolas no Brasil em que funcionam a base da educação clássica. Educação clássica cristã tem algumas escolas que funcionam dessa forma. E eu particularmente admiro muito e eu acho que tem muito efeito.
Então, depois que a criança saía, o aluno saía do Trivium, onde ele tinha toda essa base, ele podia ir para o Quadrivium e ele não ia ter dificuldade nenhuma com qualquer matéria que você colocasse para ele estudar, vamos dizer assim. Então, qual é a crítica que ela fazia para a educação da época? Que naquela época, em 1940, e hoje não é diferente, se coloca matéria sobre matéria, matéria sobre matéria. E a crítica principal dela é: não se aprende a aprender. Os alunos não são incentivados a pensar, eles não são incentivados a aprender, porque quando ele sabe o caminho do aprender, qualquer assunto, qualquer matéria que você coloque, ele vai saber dominar. Então, a crítica principal era essa, que a gente resgatasse ferramentas da aprendizagem da Idade Média, da educação clássica, para que nos dias de hoje a gente consiga, com esses resgates dessas ferramentas, conseguir ter uma consolidação melhor, onde as pessoas de acordo com o que ela estudasse, com a gramática e a retórica, com a lógica, com a dialética, ela mesma construísse os seus caminhos de pensamento e não só recebessem conteúdos em que fizesse só absorver e por vezes esquecer o que tinha sido ensinado, vamos dizer assim, ou passado, para que ela apenas absorvesse. A gente ouve falar pouco sobre a educação clássica, mas como eu gosto muito da educação clássica, eu queria deixar essa pontinha de curiosidade com as ferramentas perdidas de aprendizagem da professora Dorothy Sayers, um livrinho pequenininho, bem fininho, linguagem simples, e eu espero que a partir da leitura dele você tenha um pouco mais de curiosidade de estudar sobre a educação clássica, que vale a pena.